O capítulo 1147 chegou e com ele vemos a verdadeira força de nossos inimigos, além de várias pistas importantíssimas pra gente ver aonde esse arco vai chegar. E continuando com essa história insuportável de Yamato, a gente tem pelo menos a informação que o Raizo virou o Daimyo de Udon, o que é maneirinho, mas Oda, por favor, já tá na hora de fazer outra história de capa, por favor. Sem mais delongas, bora pra análise. Começamos o capítulo com o Sol falando com Chopper e Robin para se esconder no cabelo dele, porque ele já viu esses caras antes, os tais Cavaleiros de Deus. A gente simplesmente não consegue derrotá-los, eles são imortais, então se escondam para salvar as crianças. Desde o capítulo passado a gente tá tendo essa discussão, né? O quão os Cavaleiros Sagrados são conhecidos mundo afora, será que as pessoas normais sabem quem esses caras são? Porém é extremamente plausível Jaguar de Sol, sendo um ex-vice-almirante da marinha, saber quem eles são, até porque lá em Egghead nós vimos, né, o quanto os vice-almirantes têm uma relação até que próxima com os Gorosei. E do Gorosei pros Cavaleiros Sagrados é literalmente um pulinho, então, né, tá tudo ali, tá tudo em casa. E é legal o Sol ter falado isso dos Cavaleiros de Deus, principalmente pra Robin, porque eu cravo aqui que a Robin com certeza sabe quem são os Cavaleiros de Deus. Afinal, ela passou o time skip dela com os revolucionários e ela, de todos os Chapéus de Palha, seria a que mais teria propensão a ter esse tipo de informação. Nós vemos então a imagem de Sol caído pelos espinhos e Somers sendo imponente, vendo ele como se fosse o vitorioso. E logo depois percebemos que Gunko também tá ali, com uma desagradável surpresa. Com a gente vendo no próximo quadro os 4 Chapéus de Palha que estavam fazendo parte dos Piratas Coron, todos derrotados e rendidos pela mesma. Com a Nami até mesmo não acreditando como o Jinbe, por exemplo, não conseguiu derrotá-la. E essa cena, obviamente, está gerando bastante polêmica porque entra muito no contexto de power scaling, né? Se a Gunko sozinha conseguiu derrotar e render 4 Chapéus de Palha, que no meio deles tem Brook e Jinbe, que são consideravelmente fortes, isso faz com que a galera que gosta de determinar escalas de poder fique meio doido com isso tudo, né? A gente sabia que a Gunko era forte, tem um poder bem escroto e regeneração absurda, mas conseguir fazer esse feito parece um pouquinho demais. E eu vou dar o braço a torcer aqui e concordar com as pessoas que estão falando mal dessa cena, porque primeiro de tudo, power scaling é algo que só existe para fã. Isso o autor nunca vai pensar em power scaling para fazer nenhum tipo de luta ou acontecimento, senão ele tá fadado ao fracasso. Porém, fazer com que a Gunko consiga capturar com tanta facilidade alguém como Jinbe, por exemplo, que é alguém extremamente forte, com domínio de haki, consegue fazer full body hack, eu entendo essa tática de roteiro, de alavancar a Gunko como uma puta de uma inimiga, como uma puta de uma vilã, e demonstrar como os poderes do governo mundial são assustadores e mesmo estando sozinhos, olha como eles conseguem subjugar pessoas fortes. Porém, eu achei essa decisão meio perigosa, principalmente quando a gente envolve o Jinbe na equação. De qualquer maneira, o Brook fala algo muito interessante aqui. Aquela moça, não acho que é possível, dando a entender que ele já conhece a Gunko de outros carnavais. Essa fala do Brook é bem interessante porque pode puxar o passado dele, né? A gente só viu o passado do Brook nos Piratas Rumbar, mas a gente nunca viu ele criança, ele na ilha dele, blá blá. E é capaz que Brook tenha encontrado Gunko nessa época. E ela pode ser o clone de uma pessoa ou alguém que sofreu uma cirurgia perene. Bastante gente já tá falando na possibilidade da terra natal do Brook ter sido vítima de um dos jogos lá de abate que aconteceu em God Valley, mas sinceramente eu acho que não. Eu acho que se fosse o caso, o Brook seria muito mais revolucionário e seria muito mais tipo, foda-se, morra o governo, do que ele é hoje, entendeu? E essa relação dos dois vai ficando cada vez mais nebulosa e misteriosa, com a gente vendo ela finalmente tendo uma interação com o Soul King, algo que a gente esperava acontecer lá no último capítulo, mas só agora é que acontece. E vendo o Brook, Gunko fala pra ele: você a partir de agora vai compor músicas para mim, seja meu escravo. E essa fixação da Gunko pelas músicas do Brook pode ser algum rutimento de memória que esse ser tenha. Talvez a Gunko passou por uma lavagem cerebral, ou talvez sendo clone de alguém com memórias replicadas, ela gosta do Brook, mas não saiba direito o que é e só gosta da música dele, soa melhor no ouvido dela. Com certeza absoluta, essa personagem é muito mais do que aparenta. Porém, Brook nessa hora tem o seu maior momento desde Holy Cake. Você terá que me perdoar, senhorita. Desde o dia em que o Capitão Luffy do Chapéu de Palha me concedeu
uma segunda chance de viver, eu jurei lealdade somente a ele. E ela então indaga: e se eu te dissesse que a recusa trará a morte? Sem pestanejar, ele fala: escolho a morte. Prefiro morrer do que viver na desgraça de quebrar minha lealdade. Vixe, malandro. Pô, tô arrepiado. Nós lá em Wano tivemos um momento de lealdade incrível, né, da Nami com o Luffy, ainda mais a Nami sendo medrosa e o caralho, ela realmente, mesmo em face à morte, não em nenhuma hora desacreditando do sonho do Luffy, de seu objetivo. E agora é a vez do Brook, e isso é muito importante, principalmente no pós-time skip, esses momentos, essas cenas. One Piece andou de uma maneira que o pré-time skip era aquela construção de tripulação. Era o Luffy ali recrutando a galera, vivendo altas aventuras, algo muito mais lúdico. E quando a gente foi pro pós-time skip, a trama ficou muito maior. A gente já entrou de cabeça no século perdido com a Ilha dos Homens Peixe, depois disso já entrou na saga Yonkou, com o planejamento do LOL de derrubar o Kaido, e a gente ficou preso nisso até chegar em Wano. E por causa disso, essas relações da tripulação, que era muito frequente no pré-time skip, e principalmente o sentimento que as pessoas nutrem pelo seu capitão, pelo Luffy, ficou meio perdido durante esse tempo. Porém, de vez em quando, o Oda nos agracia com esse tipo de cena que eu achei fantástica. Depois da fala de Brook, Bunko isola o pobre esqueleto que sai voando. E então, nesse momento, Sam Sommers começa a transmitir uma mensagem para Elbaf inteira, utilizando aquele caracol gigante que o Kirigan tinha hackeado. E para ele se apresentar, ele se refere como o Kaiken da Terra Sagrada de Mare Joyce, Sommers dos Cavaleiros de Deus. E essa tal de Kaiken se refere a uma espécie de adaga que samurais e mulheres usavam no passado, que servia ou para autodefesa ou para o ritual de seppuku, o famoso ritual de tirar a própria vida depois de uma grande desonra. E é interessante Sam Sommers se referir dessa maneira, porque ele pode estar falando que ele é, por exemplo, a lâmina do governo mundial. Porém, especificamente, esse tipo de arma ter sido escolhido para se referir a ele, acho que nos dá um pouco mais de dica de qual será o papel dele aqui nessa ilha. Enquanto a mensagem dele atinge os ouvidos dos gigantes de Elbaf, a gente vê a situação da ilha, com várias bestas criadas pelo sonho das crianças atacando as cidades. E ele diz, sem pestanejar, que nesse momento eles estão sequestrando os pirralhos de Elbaf. E diz também que ele acabou de nocautear Jaguar de Sol. Ou seja, quem quiser seguir o mesmo caminho que ele e tentar se insurgir contra nós, vai acabar que nem ele. Porque no fim do dia, as crianças já estão avançando rumo ao objetivo. Nesse momento, vemos Kirigan conversando com Randy, que está rendida perante ele. E ele pergunta para ela se ela sabe o nome das crianças que estão marchando rumo a esse tal objetivo, que é, né, ir até a costa de Elbaf. Ela diz que sim, então ele diz que ele quer que ela fale para os pais delas que as crianças logo vão despertar do sono. Nesse momento, nós vemos as crianças em questão realmente acordando de seu sono com o Coral ali no meio, e eles não entendendo o que está acontecendo. Aparentemente, eles não conseguem se controlar, eles só estão andando para frente seguindo a flecha da Gunko. E paralelamente a isso, os Valdos Piratas Guerreiros Gigantes são atacados por novos monstros, pelas mães das crianças, que por terem medo delas fazem brotar várias Big Moms para fuder o barco deles. E ao mesmo tempo que essas figuras são amedrontadoras, elas são as esposas dos gigantes, o que faz todo mundo ficar meio que caralho, fudeu. E toda essa piadinha serve para que os Valdos Piratas Guerreiros Gigantes venha abaixo, com o Sommers vendo tudo da sua cobra de espinhos bizarra. E então, nesse momento, Sommers chama a atenção de Jaru, que é o grande ancião de Elbaf, e na ausência do rei, agora ele é o novo xerife. Referências tropa de elite. O senhor é o novo xerife, 12. Senhor, desiste, senhor! Então, sem papas na língua, Sommers diz seu objetivo. Nós estamos aqui para transformar vocês, gigantes, em nossos escravos de guerra. Já botando a pica na mesa e a sua arrogância de dragão celestial no ar, já que ele tem a certeza que diante dessa situação, ele nunca será contrariado. E nesse momento, o Oda faz algo bem cruel, que é falar o nome e apresentar cada criança que está como refém naquela fila indiana, só para que a gente agora empatize com esses personagens
personagens que até então eram só silhuetas nas imagens, mas agora eles têm um nome, eles têm personalidade. Isso faz com que a gente entre no clima que os gigantes estão sentindo. E quando o Sommers fala que o Coron também tá no meio das crianças sequestradas, a Ripley e o Frank que correram até o barco dos piratas guerreiros gigantes que tinha caído, ela fica bem preocupada com seu filho, enquanto Gaban, seu pai, fica bem orgulhoso. Sommers então dá uma ordem específica: queimem completamente a biblioteca e a escola de Elbaf, que contém informações de um passado insignificante. Quero que vocês queimem tudo e imediatamente jurem lealdade a nós. Caso contrário, vamos matar essas crianças uma por uma. Isso é bem legal porque a gente tá vendo aqui uma espécie de queima da biblioteca de Alexandria, né? E nessa cena em específico, a gente vê o quão foda os Cavaleiros de Deus são quando o assunto é guerra e estratégia e como lidar com o povo. Porque eles estão em uma bizarra desvantagem. Eles são 3 contra uma ilha inteira. Ao mesmo tempo que eles apelam pra humanidade dessas pessoas, né? Eles pegam crianças como reféns, algo assim abominável. E o ato de o Sommers conseguir falar pra ilha inteira, pra todo mundo ouvir, dá muito a sensação de que ele tá no controle. Ele sabe o que tá fazendo. Esse homem é perigoso. Vamos fazer o que ele tá falando, senão realmente todo mundo vai morrer. Essa elite militar tá sendo apresentada nesse arco especificamente aqui como pessoas que realmente sabem controlar massas pra fazerem o que eles quiserem. E eu, pessoalmente, tô achando isso muito legal. Por fim, Sommers fala pra Jarul que a decisão é dele, mesmo que a gente saiba que o Jarul tá lelé e provavelmente é um traidor, talvez até mesmo o assassino de Rei Harold que se esqueceu de tudo por causa dessa porra dessa espada na cabeça. Andy então suplica pra Kerrigan que a biblioteca e a escola não podem ser destruídas, elas são um símbolo da paz de Elbaf. Além de que as informações contidas aqui são um tesouro que não pertence apenas a esse país. Mas então nos penúltimos quadros nós vemos Robin se movendo e Chopper falando não, por favor não, enquanto Yarsan Gaban pula da palma de Ripley. E somos recebidos por esse paralelo improvável de personagens, com Nico, Robin e Gaban falando que não vão permitir essa tirania dos Cavaleiros de Deus. E que quadro do caralho! Em um ano nós já vimos a Robin, né, lutando pra caralho e sendo fodona, mas faltava isso pra essa personagem, ela conseguir ter coragem e se insurgir contra diretamente o governo mundial. E essa situação que broxou muita gente no capítulo passado, do Chopper e a Robin ficarem ali escondidinho que nem 2 buchas, e agora depois dessa mensagem do Sommers, ela se insurgiu e falar: porra, hoje não, nessa ilha também não, já bastou rara nessa porra. Eu acho muito do caralho, muito coerente, que personagem incrível que é Nico Robin. E o que está se desenhando à nossa frente é que provavelmente Robin irá ir contra Sommers. Aparentemente temos uma primeira grande luta aí, porém considerando o intelecto da Robin, é bem provável que ela use seus poderes para libertar os seus amigos, né, que estão ali do lado. Porém, se formos considerar que essa luta vai acontecer entre Sommers e Robin, ela é bem complicada. A gente sabe que a forma mais poderosa da Robin é o demônio Flu, que ela fica naquela forma enorme de demônio, sendo que tem um problema aí. Todo o dano que a Robin demônio gigante sofre vai para a Robin que tá controlando ela ali embaixo. E considerando o poder dos Sommers, o poder dos espinhos que ataca de maneira generalizada, eu não acho que essa forma seria utilizada de uma maneira muito bem feita contra os Sommers. O que faz a gente pensar que o Oda vai tirar mais uma cartinha na manga, que é o time skip da Robin, que eu acho que é um dos menos explorados e com mais potencial. Galera, essa mulher ficou 2 anos treinando os revolucionários, um bagulho absurdo. Pessoalmente, eu sempre achei uma incongruência no roteiro ela nunca ter manifestado Haki, já que o Dragon considera ela a luz da esperança da revolução e sabe que no final de tudo ela iria se juntar com o Chapéu de Palha, ia voltar a ser pirata, ia voltar a ficar desprotegida, digamos assim. O que esse cara tinha que fazer era assegurar que essa mulher não vá, né, desprotegida pro mar. E sabendo o Haki, você chega longe no novo mundo. Então eu sempre achei meio estranho ela já não voltar com Haki de armamento ou com observação, mas eu entendo porque ela não é uma personagem muito de combate, que nem o Zoro, que nem o Sanji, que nem o Luffy. Então dá pra relevar, mas ainda assim eu acho ruim. E é capaz que
talvez se ela lute com o Sommers, a gente veja outras técnicas. Ali a gente veja talvez um flashbackzinho de um treino revolucionário, coisa do tipo. Porém, junto com ela, a gente vê que o Gaban também vai entrar nessa dança. E eu acho que a performance que ele vai fazer nesse momento vai ser bem parecida com o que a gente está vendo nessa saga final. Esse momento de One Piece está elevando as novas gerações, mas ao mesmo tempo mostrando como as velhas gerações eram fodas e do caralho, e se elas estivessem no auge hoje em dia, seria um baita de um problema. E eu acho que o Gaban vai ser um personagem que será parte desse tema. Alguém que vai se mostrar inacreditavelmente forte, mas terá que sair de cena para que a nova geração floresça. Se por acaso o Gaban roubar a cena completamente e derrotar todo mundo, que tipo de evolução o Luffy e a galera vai ter? E essa guerra generalizada agora com pessoas extremamente poderosas em jogo, com certeza chamará a atenção da galera que está lá no submundo, Loki e companhia. E então vamos ter aí as famosas lutas de verdade. E pessoalmente eu quero muito que o Luffy lute contra Gunko, já que ele é o Nika e o maior medo dela é esse, além de que ela veio aqui acompanhada do Shamrock, que é o irmão gêmeo do Shanks. Então acho que essa luta tem um potencial narrativo muito grande. Eu acho que a única maneira de lidar com os Cavaleiros Sagrados, se a gente considerar a regeneração bizarra que eles têm, é com a Pedra do Mar, Kairosek, que talvez a galera não tenha acesso aqui em Elbaf, vamos ver, o que vai fazer com que a galera tenha que usar água do mar pra lutar. Eu acho que é por isso que o Oda derrubou o Sval, voador dos Piratas Guerreiros Gigantes, porque seria algo muito fácil de levar a galera pro mar e voltar com água e fazer esse movimento, né, pra enfraquecer a galera. Eu tenho certeza que serão lutas muito mais complicadas, ainda mais considerando o nível de estratégia absurdo que esses caras aparentam ter. O fim do mundo está próximo e provavelmente ele terá o seu início com o Ragnarok de Elbaf, na qual está esquentando mais e mais conforme nós passamos os capítulos. Eiichiro Oda é um mestre em desviar a atenção, como por exemplo nesse capítulo a gente já parou de falar de toda a situação do Rei Harald, do Loki, o que aconteceu lá, e estamos focando especificamente nos Cavaleiros Sagrados, porque ele é um cara que é um deus em fazer isso. Ele quer que a gente se esqueça disso para que provavelmente nos próximos capítulos, ou até mesmo no próximo capítulo, venha uma porrada e a verdade seja esclarecida. Eu tô muito feliz, ao mesmo tempo um pouco receoso com a forma que os Cavaleiros Sagrados estão sendo representados aqui. Esse feito da Gunko para mim foi um pouco demais, mas de qualquer maneira eles estão se mostrando essa ameaça horrível que o governo mundial tem na sua manga. E o que resta para nós, fãs de One Piece, é torcer para que essa obra fique mais dinâmica, mais reveladora conforme os capítulos passam, pelo menos essa é a minha esperança. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pessoal lá, dê uma hypada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Bronzarela, Rian Charles, Buruburu, O Gugas, Guilherme Xavier, Arrosca dele, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Gustavo Oned, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Juqueira, Pedro Corredora PL, Rafa Branco Júnior, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Minha Esposa Gostosa, Renan Correia, Ticumia, Paulo Vitor, Abroba, Rian Benedito, Hipnos 11, Ibura, Davi Martins, Carlos Moreira, O Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Jean, Gustingel, Keyworth, Lobinho Ó, Gabriel Zardo, Frost, Chimboca Xota, Saque, Vinícius Flores, Igor Viana, Wev, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Gabi, Pedro Rodrigues, Killer, Matheus Sarraf, Feceu, Senhor Suíça, Gabriel Fraga, M. Zeguido, Fiat Pô Todo Fudido, Entrou o Sabonete no Buraco do Peru, Marcelo Gozel, Otaku Cheiroso, Saulo Rodrigues, Angela Cavalcante, Matheus Siqueiro, Meramente Eu, Meu Nome é Jorge, Vinícius Guimarães, Guilherme Xavier, Gabriel Figueira, Karma, Oloque, Gusta PJL e Vinícius Lopes. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se quiser ser que nem esses paladinos do inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha e uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sob a sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!